Olá, sejam bem-vindos. Hoje eu converso com o neurologista, o Dr. Matheus Trilico, que é pós-graduado em transtorno do espectro autista e ele é referência no Brasil em autismo e TDAH. Estima-se que hoje no Brasil nós temos 3 milhões de adultos autistas. E o nosso bate-papo será sobre isso hoje com ele. Olá, doutor, tudo bem? Olá, Seja muito Luciana, tudo bem-vindo. ótimo e contigo? Obrigado, obrigado, é uma honra estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Obrigada por ter aceito o convite. Eu que Doutor, agradeço. eu vou só chamar o patrocinador rapidinho e aí a gente já volta a conversar, tá bom? Combinado. Cuidar de você mesmo não é luxo, é necessidade. O Salão Ivan Marques tem uma equipe qualificada e experiente, que sabe tudo sobre beleza feminina e usa os melhores produtos do mercado, além de fazer um diagnóstico de cada cabelo para a escolha do melhor tratamento. Ivan Marques é especialista em mechas, coloração, o que inclui correção e criação e cortes, e tem ajudado as mulheres a se sentirem cada vez mais confiantes e a terem o cabelo dos sonhos. Podemos agora começar a conversar, doutor. Legal. Doutor, primeiramente, vamos falar um pouquinho sobre a sua carreira, o seu foco, né? Por que o doutor decidiu por essa área? Acho que são coisas do destino, Luciano. Na verdade, a ideia não era essa, né? Então, só para que vocês entendam, se você entenda, eu fiz medicina na Faculdade Estadual de Medicina de Marília, FAMEMA, no interior de São Paulo, e fiz minha residência em neurologia no Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Paraná, em Curitiba, onde eu também fiz meu mestrado, e agora, mais recentemente, acabei fazendo uma pós em autismo. Mas até essa pós, né, e até eu começar a trabalhar com autismo, esse não era o meu foco. Na verdade, eu nem imaginaria que estaria onde estou hoje. O que aconteceu foi que, em determinado momento aí dos meus atendimentos, entrou uma paciente, a primeira paciente autista que eu atendi, e ali, vendo essa pessoa, né, no decorrer dos atendimentos, eu percebi que era possível fazer muito para esse grupo de pessoas, que era um grupo bastante negligenciado, ainda é bastante negligenciado, e pouco se sabia a respeito dos adultos, né? Todo o foco era para a criança, e a gente tinha muito o que fazer para essas pessoas. Foi aí, então, que eu comecei a fazer uma transição de carreira, se é que podemos chamar assim, e sair do que eu estava fazendo, da neurologia que eu estava atuando, e atuar, então, como um neurologista focado mais no autismo e no TDAH em adultos. Então, foi o acaso, foi uma pessoa que entrou no meu consultório e para a qual eu consegui fazer bastante, né, entregar bastante qualidade de vida, e fico muito feliz, inclusive, por isso que é acontecido, porque norteou o trajeto e onde estou hoje. E como é que é possível, doutor, definir e diagnosticar um autista adulto? Os critérios diagnósticos, eles são os mesmos para criança e para adulto, então não existe uma diferença etária, né, em relação a isso. O que acontece é que o atual autismo, ele é um diagnóstico mais recente. Então, se a gente pensar ali 70 anos atrás, até 50 anos atrás, não se falava muito nesse diagnóstico. Então, esses adultos de hoje, quando eles eram crianças, passou despercebido. É diferente das crianças que a gente está vendo hoje que estão sendo diagnosticadas. Mas os critérios atuais, eles são os mesmos, tanto para adultos quanto para crianças. A gente tem que ter uma dificuldade de interação social, a gente tem que ter interesses fixos, restritos, então aquela pessoa que gosta sempre das mesmas coisas, tem uma rotina muito fixa, tem uma dificuldade muito grande em lidar com mudanças. Pequenas mudanças causam grandes prejuízos, coisas simples, igual eu brinco, né? Chama ali o carro por aplicativo, e aí o carro cancela, acabou o mundo, não consegue mais nem sair de casa. Tem a questão sensorial, que é muito importante, são pessoas extremamente detalhistas e que habitualmente focam mais em pequenos detalhes do que no todo.
Isso, inclusive, pode ser utilizado como algo positivo para alguns cargos, alguns empregos, né, vagas de trabalho. São pessoas que têm dificuldade muito grande em compreender o próprio sentimento e compreender, então, o sentimento alheio das outras pessoas. E, por isso, muitas vezes são tidos como sem empatia, né? Não tem sentimento, e não é isso, não é essa a verdade. Eles não têm uma facilidade, como os neurotípicos têm, para compreender o sentimento. E são pessoas também muito objetivas, muito diretas, muito literais. E aí acaba tendo uma visão enviesada de que são rudes, grosseiros, por serem diretos, por responderem aquilo que está sendo perguntado. Então, de uma forma bastante simplificada para o leigo, a gente tem essas principais características norteadoras do diagnóstico, tanto em adulto quanto em criança. E quais seriam, assim, os sintomas? Como que, por exemplo, né, se até então não foi detectado nenhum traço de autismo, então vamos supor, não foi diagnosticado antes. Aí, no adulto, quais seriam os sintomas para ligar essa chavinha que, de repente, ele assim, do espectro autista? São justamente isso que eu falei, mas acho que assim, o principal é a questão social. Então, uma inabilidade social, uma dificuldade para socializar, para iniciar e para manter relacionamentos, uma dificuldade em linguagem corporal, em entender linguagem corporal, entender expressão facial, entender as nuances do comportamento humano, aquelas mensagens subliminares, o que fica nas entrelinhas. As pessoas que têm essas dificuldades desde criança, elas podem ser autistas. É claro que tem que ser avaliado e tudo mais, mas eu acho que é aí que tem que ligar o alerta e falar, poxa vida, talvez tenha passado alguma coisa batida e mereça ser investigado. Aqui é muito importante, Luciana, algo que eu falei e vou repetir. Tem que ser desde criança, nenhum problema o diagnóstico tardio. Mas quando a gente fala do autismo, o TEA é de transtorno. O transtorno é porque nasce com a pessoa. Então, não vale ficar assim depois de grande. A gente tem que pensar em outros diagnósticos. Para a gente poder falar que é autista, tem que ser desde criança. Entendi. Então, só será detectado na infância. É Não, na pode ser infância que se consegue detectar sempre. Não. Pode ser detectado na vida adulta, né? Não é um problema Sim, de diagnóstico tardio, mas as características devem estar presentes desde criança. Então, assim, o adulto ele chega, fala, não, eu acho que eu posso ser autista. Mas aí eu tenho que perguntar, tá, então você tem dificuldade para interagir com as pessoas. Isso é desde agora ou não? Desde criança. Ela sim. era aquela criança que brincava sozinha, mesmo na presença de outros amiguinhos. Ela era aquela criança que na escola ficava mais quietinho, não conseguia interagir, tinha dificuldade para iniciar uma interação, tinha alguns movimentos ali anormais, né, para a idade, então aquele balançar de mãos ou ficar andando de um lado para o outro, girar ao redor do próprio corpo. Então, eu posso fazer o diagnóstico no adulto, é isso que eu faço diariamente, mas as características devem estar presentes desde criança, ainda que possam ter se modificado ao longo do tempo. Existe muita negação do autista adulto? Existe, eu acho que não só pelas pessoas, para o público leigo, mas também pelos profissionais de saúde, né? Tem muitos profissionais, inclusive profissionais da área de psiquiatria, neurologia, que falam que isso é moda, que não existe, né? E não é assim, os critérios estão ali. Acredito que a gente não teve esse olhar lá atrás. Agora a gente está tendo esse olhar, mas existe essa negação, sim. É verdade, doutora, assim, eu já ouvi, né, falar sobre isso, mas como o doutor vai poder falar se realmente confere. A pessoa que ela é diagnosticada, né, com espectro autista, ela tem algumas, assim, uma inteligência em algum ponto que sobressaia. Por exemplo, ela será um artista, é alguém que saiba muito sobre matemática. E isso corresponde à realidade? É assim mesmo? Não, isso é um mito, né? Isso tem muito a ver com a mídia, o que a mídia mostra, aquelas Uhum. séries aí da televisão. E não é assim. A gente sabe que nós podemos ter autistas com um intelectual muito bom, inclusive acima da média, né? Muito superior algumas vezes,
Por outro lado, nós podemos ter autistas com deficiência intelectual. É legal, Luciana, que assim, antigamente não existia muito essa diferença, mas hoje, inclusive na Codificação Internacional de Doenças, CID, a CID-11, a gente já consegue diferenciar, então, quem é o autista com deficiência intelectual e quem é o autista sem deficiência intelectual. Então, isso daí é muito inteligente, adora números, é o gênio dos números, é autista. Não funciona assim, isso é um mito. E, por exemplo, se o pai for autista, a mãe, o filho poderá ser autista também? Poderá, mas não é uma regra. Por quê? O autismo, ele não é uma condição hereditária, no sentido que passa de pai para filho. Não é isso. Mas a gente sabe que a base hoje é genética. Então, são centenas, na verdade, mais de 1.000 genes possivelmente associados a essa condição. E a gente sabe que esses genes transitam na família. Então, por exemplo, vê-se muitas crianças recebendo diagnóstico. Aí a gente olha para os pais e fala, poxa, mas tem características. Então, provavelmente, ainda que esses pais não tenham diagnóstico, eles podem ter a genética e ter transmitido isso para os filhos que receberam o diagnóstico por uma questão da expressão desse gene, já que o autismo acredita-se que seja uma relação entre a genética, que é muito importante, e outros fatores como ambientais, então idade materna, uso de medicamentos durante a gestação, etc. Então, não é o pai e a mãe é autista, os filhos serão autistas, mas sim, existe um risco disso acontecer. E qual seria, doutora, a diferença entre o TEA e o TDAH? São dois transtornos bem diferentes, mas eles podem se associar em boa parte dos casos. Por exemplo, as estatísticas falam que até 80% dos autistas também podem ter TDAH. Acho muito, mas é o que a ciência nos mostra. Só que quando a gente fala do autismo, a gente está falando, então, de uma condição, como eu disse, que tem uma dificuldade de interação social, relacionamento, por uma inabilidade social muito importante, comportamentos e padrões restritos, repetitivos. E no TDAH, que também é um transtorno, também nasce com a pessoa, a gente está falando de desatenção e hiperatividade, com ou sem impulsividade. Então, a gente está falando de uma pessoa que é desatenta, ou que é hiperativa, ou que é impulsiva, podendo ali ter um mix, né, uma mistura dessas características. Então, são transtornos, são condições diferentes. Quais seriam as dificuldades que um autista ele vai enfrentar, né, um autista adulto, principalmente, ele vai enfrentar no dia a dia dele? Muitas. Pensamos juntos, né? Acho que o ser humano foi feito para viver em sociedade, desde sempre. Acho que a gente só conseguiu evoluir pela vivência em sociedade. Então, o ser humano não foi criado para viver sozinho. E o autista, a base é uma dificuldade de interação social. Então, já começa aí, desde aquela criança que tem dificuldade para interagir com os amiguinhos na escola, isso vai continuando na vida adulta. Então, no trabalho, por exemplo, tem que interagir. Você até pode trabalhar em home office, mas não vai ser a vida inteira. E mesmo trabalhando em home office, você tem que ter interação com outras pessoas. Então, a gente tem a dificuldade com a interação, a gente tem a dificuldade em mudar de opinião, em conseguir lidar com imprevistos, lidar bem com mudanças, com frustrações. Tem a questão de prestar atenção no ambiente como um todo e não se prender a pequenos detalhes que muitas vezes podem ser irrelevantes. Existe uma dificuldade em compreender as nuances do comportamento, as mensagens subliminares. Então, podem ser pessoas muito ingênuas, com dificuldade de compreender malícias. E aqui é uma estatística triste. A gente tem, por causa disso, inclusive, um aumento aí do risco dos autistas serem vítimas de abuso, inclusive sexual, porque tem essa dificuldade de entender a malícia, entender a mensagem subliminar. Então, tudo isso pode gerar também uma dificuldade no ambiente de trabalho, onde você tem que se comunicar o tempo inteiro com as pessoas, você tem muitas vezes que ser flexível, que atender um chamado de última hora, né, mudar a minha rotina. Pronto, isso é muito difícil. Sem falar na questão sensorial, dificuldade com o contato físico, barulho, luz, cheiro, temperatura, tudo isso é importante e pode sobrecarregar o autista.
E ele pode se tornar agressivo? O autista, ele não tem a tendência de ser agressivo com outras pessoas. Ele pode até se machucar, normalmente isso não é intencional, no sentido de quero me machucar ou quero machucar outras pessoas. Então, quando existe uma agressividade, ela habitualmente não é intencional. Ela é mais como uma maneira de se regular, que a gente fala. Então, mesmo aqueles vídeos antigos, né, aquela crença de que autista era a pessoa que batia a cabeça na parede, que puxava o cabelo, a ideia por trás, na maioria das vezes, não é se ferir, mas é ajudar a se regular pelo momento de estresse, de ansiedade, de nervosismo que está passando. Então é difícil um autista ser agressivo, principalmente com outras pessoas, não é algo comum. E aquele paciente que ele é TDAH, o que ele enfrenta de dificuldade no dia a dia, até assim de uma forma diferente do autista? É outra coisa, né? Então, o paciente com TDAH é aquele Sim, paciente também que desde criança, mas aí normalmente os sintomas começam um pouquinho mais tarde do que no autismo, porque é demanda dependente, ou seja, a gente vai precisar que tenha ali mais demanda do ambiente para que comece a sentir as dificuldades. Então, atenção, é aquela pessoa desatenta, comete muitos erros por desatenção, procrastina muito, deixa tudo para a última hora, vai empurrando com a barriga, né, que o pessoal fala, é aquela pessoa que começa as atividades e não termina, abandona os projetos pela metade, tem dificuldade em prestar atenção quando está falando diretamente com outras pessoas, igual agora, né? Estou falando com você e aí já vai o mundo da maionese, viaja, volta e nem lembra o que estava acontecendo. São pessoas que têm dificuldade em organização, de lembrar onde guarda os objetos, dificuldade de lembrar de compromissos, obrigações, esquece de pagar a conta, deixa tudo para depois e paga multa, juros. Isso dá desatenção. E ainda tem a hiperatividade. Então, podem ser pessoas que não conseguem ficar parada por muito tempo. Uma reunião tem que estar sempre se mexendo, levantando, mexendo a perna, a mão, cortam as outras pessoas quando vai conversar com elas, interrompem os outros, domina as conversas muitas vezes, né, quando tem ali um ambiente social, são impulsivas, são pessoas que tomam atitudes, se arrependem depois com muita frequência, têm dificuldade em esperar em situações onde cada um tem a sua vez, não consegue relaxar, então é como se a cabeça tivesse com o motor ligado o tempo inteiro ali, mesmo quando está de férias. Então, veja, são outras características, é bem diferente do autismo. o doutor está falando aí algumas características, eu me enxergando, impulsividade, às vezes. Será que eu sou TDAH? Tô Assim, veja, brincando. as características, né, a gente fala, a gente brinca que quando cria esses critérios, se baseia em ser humano, não é na porta, na Sim, parede, não é no cachorro. Então, todo mundo pode ter algumas tem um. características, mas para a gente ter o diagnóstico, nós precisamos fechar todas elas. E, doutor, com relação à vida amorosa, né, relacionamento amoroso, como é que é com o autista adulto? Como funciona isso? Muito difícil, né? Lembra que eu falei daquela grande dificuldade de interação social, das mensagens subliminares. Então, imagina numa paquera, se você tem lá o homem autista, a mulher neurotípica, né, não autista, se a mulher ficar deixando as mensagens entre linhas, o homem não vai perceber, é muito difícil, porque o homem já tem essa dificuldade, o homem autista é ainda mais Sim. difícil. E por outro lado, quando vai atrás ali, né, de paquerar e tudo mais, costumam ser pessoas muito objetivas. Então, não duvido nada que chegue e fala, gostei de você, quer namorar comigo? Sem nem conhecer a pessoa, porque é muito objetiva, é muito direta. Então tem essas dificuldades, né, na comunicação, na interação. E aí tem outras coisas, por exemplo, se a gente for ainda mais além, a parte sensorial. Então, o contato físico, como eu disse, pode ser muito incômodo para essas pessoas. Imagina a vida sexual. Isso muitas vezes é um problema, principalmente para as mulheres, porque as mulheres às vezes passam anos ali, mulheres autistas, tendo que ter relação, porque casaram, enfim, isso era uma questão social, né, uma convenção familiar, e não entendem aquilo, na verdade, não tem prazer nenhum, gera muito sofrimento pelo contato físico. Então é muito difícil. Por isso que é importante a gente ter o diagnóstico correto, inclusive o diagnóstico precoce, para conseguir dar qualidade de vida para essas pessoas.
Tem mais casos, assim, entre homens do que mulheres? Assim, estatisticamente falando, ou não? Não, não. Existe uma tendência de um diagnóstico maior em homens do que em mulheres, porém, aqui há um viés, não, isso é uma teoria, não sabemos se isso é correto ou não, mas por ser mais difícil diagnosticar em mulheres do que em homens, porque mulher tem uma capacidade muito maior do que o homem de mascarar as características, de criar um repertório social, de camuflar os sintomas, os sinais. Então, isso dificulta Interessante. muito e acaba atrasando também o diagnóstico. Talvez esse seja um viés aí na estatística, a gente tenta entender melhor como que isso acontece. E quais seriam as ferramentas, doutor, que podem ser utilizadas, né, para melhorar aí a comunicação entre o autista e os seus entes queridos, né, a sua família, as pessoas do seu relacionamento? Mas a gente pode usar a tecnologia, então, por exemplo, a autista tem uma dificuldade grande em falar ao telefone, mas gosta de escrever. Então, a comunicação ali escrita, WhatsApp, por exemplo, pode facilitar bastante. Às vezes, escrever mesmo à mão, um recadinho, né, ou algo que está sentindo, isso pode ajudar. A comunicação falada acaba sendo a mais difícil. Mas quando a gente fala, por exemplo, em autistas não verbais, crianças principalmente, com um nível maior de gravidade do autismo, nós podemos utilizar tecnologias ampliadas. Então, por exemplo, aplicativos ou mesmo tablets, aparelhos feitos para esse tipo de comunicação, onde você pode desenhar, você pode selecionar ali a fruta, né, o sentimento, o que você quer para ajudar na comunicação com as outras pessoas. De uma forma geral, a gente vê que mesmo os autistas verbais, eles têm uma dificuldade grande de conseguir expressar o que está sentindo, expressar o que querem verbalmente, falando. Então, muitas vezes a comunicação por palavras, mensagens acaba facilitando. Então, a tecnologia, ela é uma aliada nesses casos, né? Com certeza, eu acho que, por exemplo, brincando, isso é um achado meu, se não tivesse os aplicativos de namoro, acho que muitos autistas, casais autistas, não teriam se encontrado, tido filhos e tudo mais, porque é muito difícil. O autista, muitas vezes, ele não quer nem sair de casa, ele não quer ver gente. Então, para se relacionar, e veja, não é que não quer ter um parceiro, uma parceira que constitui uma família, não é isso, tem esse desejo, mas tem o medo da interação social. E aí a tecnologia, os aplicativos de namoro, por exemplo, acho que ajudaram muito nesse sentido. E, doutor, tá tendo tipo um aumento, né, de crianças nascendo autistas? Vocês têm observado um aumento ou não? Sim, a gente utiliza a estatística americana, que é do Centro de Controle de Doenças, o CDC americano, e o que a gente tem hoje é mais ou menos 1 para 36 crianças. Então, cada 36 crianças, uma delas com diagnóstico de autismo, isso nos Estados Unidos. A gente não tem essa estatística no Brasil, mas quando nós olhamos esse gráfico ao longo do tempo, isso aumentou e muito, está cada vez maior. Era 1 para 44 antes, agora 1 para 36, e a tendência é que fique ainda mais. Então, sim, está aumentando. Mas aqui a gente, ok, podemos estar realmente aumentando a quantidade de pessoas que nascem autistas, mas também estamos aumentando o diagnóstico. Então, hoje se faz muito mais diagnóstico em crianças precocemente do que 20, 30, 40 anos atrás. Então, também existe um viés estatístico aí por trás. E quais seriam os tratamentos que são viáveis hoje para os adultos autistas? Isso é importante porque às vezes o autista não, né? A pessoa nem sabe que o autista ainda procura e fala, mas tá bom, e se eu descobrir que eu sou autista, o que isso muda na minha vida agora? Bom, a gente só faz um diagnóstico na medicina com o intuito de tratar. E eu entendo que o autismo, ele não tem tratamento no sentido de não vai deixar de ser autista, vai ser autista o resto da vida, a menos que seja alguma coisa diferente, mas hoje isso é impossível. Então, quando a gente fala de tratamento para o autismo, a gente está falando de tratar as dificuldades que o autismo gera na vida daquela pessoa. A interação social, questão sensorial, ansiedade, depressão, várias características que podem ser, sim, tratadas e ter o prejuízo amenizado através de um acompanhamento regular, um plano terapêutico bem estruturado.
Então, tratar o autismo significa tratar aquilo que ele gera, tratar os seus prejuízos e melhorar a qualidade de vida das pessoas. E não significa, diferente do que muitos pensam, é tratar com remédio. Não é isso. Muitas vezes a gente não precisa nem de remédio, a gente utiliza terapias e não medicações. Doutor, eu li uma matéria sua falando sobre a questão de romantizar o assunto, né? Na verdade, não romantizar o assunto. O que o doutor quis dizer com isso? Para que as pessoas entendam. A gente tem uma tendência, com as séries aí da televisão, né, muitas informações erradas, de acreditar que o autismo possa ser uma coisa boa, algo que você gostaria de ter. E aí eu te pergunto, você gostaria, não precisa me responder, é uma pergunta retórica, você gostaria de ter uma deficiência? Eu duvido muito que algum telespectador responda que sim. Então, quando a gente fala que alguém é autista, a gente está falando que essa pessoa tem prejuízos, que essa pessoa tem dificuldades todos os dias na sua vida, porque autismo é igual prejuízo, faz parte do diagnóstico. E falar que autismo é maravilhoso, né, que o autismo igual são pessoas muito inteligentes, pessoas com QI, igual você disse lá no começo, acima, isso é mentira, não funciona assim, essas pessoas sofrem muito. É claro que podem ser felizes, a gente trabalha para isso todos os dias, esse é o meu trabalho, mas a gente não pode romantizar achando que, não, são pessoas assim que não têm dificuldade nenhuma, e não é desse jeito que funciona. O diagnóstico de autismo significa estar implícito nele prejuízo na vida dessa pessoa. Então é diferente a gente ver uma série ali que é engraçado, o personagem. Não é engraçado na vida real ser autista. Não é engraçado você ter uma deficiência, você ter dificuldade, você não conseguir trabalhar. 75% aproximadamente dos autistas adultos, estatística mundial, não tem trabalho, não conseguem manter um trabalho regular. A segunda causa de morte no autismo é suicídio. A segunda causa. Onde que está o ser legal disso? Eu não entendo. Né? Então, quando a gente fala de romantizar o autismo, é isso, é não tentar diminuir a gravidade dessa situação. E as famílias, doutor? Elas têm que ter algum tipo também de acompanhamento, de orientação, porque é diferente, né? Você lidar com uma pessoa que seja autista, né? Com um filho, por exemplo, autista, com um parente autista. Eu acho que você tem que ser orientada quanto a isso, né? Então, por exemplo, esses pais, eles têm que buscar ajuda. Como funciona? Sim. Então, no autismo existe algo muito importante que é a rede de apoio. A rede de apoio pode ser a mãe, o pai, o filho, o familiar, o professor, terapeuta, mas é importante que o autista tenha uma rede de apoio, que são pessoas que possam ajudá-lo nas situações mais estressantes, desafiadoras do seu dia a dia, até mesmo nas cotidianas. Então, essas pessoas, elas precisam primeiro entender o que é o autismo, entender que dificuldades o autismo leva, né, na vida de qualquer ser humano, para poderem ajudar esses pacientes autistas, sejam eles crianças, adultos, ou até mesmo idosos, porque isso vai acontecer. A gente não está pensando ainda, mas daqui a alguns anos existirão idosos autistas. Sim. E o que a gente vai fazer com isso, né? Então, é muito importante que toda a família, todo mundo que acompanha esse paciente autista, entenda o que é, como funciona e como pode ajudar. Porque não é fácil nem para o autista, nem para quem convive com ele. Eu sei que existe uma dificuldade muito grande, é muito árduo para os dois lados, mas a gente precisa ter uma rede de apoio para essas pessoas. E sobre políticas públicas, doutor, o que poderia ser feito, né? Quais serão as mudanças para contribuir, né, com os autistas, para melhorar a situação dos autistas? Há muita coisa. A gente está, assim, estamos vendo várias políticas sendo implementadas, mas eu acho que a grande questão, talvez o grande apelo, seja ter profissionais capacitados para diagnosticar e acompanhar essas pessoas, desde a infância até a adolescência, também na rede pública de saúde. Porque hoje, para adulto, fazer um diagnóstico de autismo custa caro, custa muito caro. É muito difícil, extremamente raro
encontrar profissionais habilitados, capacitados para esse diagnóstico em adultos, por exemplo, na rede pública. Em criança é difícil, mas é menos. Por quê? Os neuropediatras já estão, e os pediatras também, os médicos da família, já estão mais familiarizados com o autismo em criança. Mas no adulto isso é praticamente inexistente e muitas vezes demanda uma equipe multidisciplinar. Isso gera gasto para o governo. Então, acho que uma grande mudança já poderia ser por aí. A gente precisa ter treinamento para que os médicos consigam identificar, consigam diagnosticar, consigam acompanhar. Não existe hoje, para que todos entendam, uma especialização em autismo ou neurodivergência para a classe médica. No caso de crianças, o pediatra, o neuropediatra, ele vê isso, ele estuda e torna muito mais fácil. No caso de adultos, não tem. É o que eu te disse, eu aprendi sozinho. Eu fiz uma pós-graduação depois, né, inclusive muito recente, mas foi algo, um aprendizado sozinho, um aprendizado de leitura, de dia a dia, de vivência, porque não existe isso na formação do médico, neurologista adulto, por exemplo, e do mesmo do psiquiatra é muito pouco. Então, se não existe a formação, eu não estou formando profissionais que saibam diagnosticar, acompanhar e tratar essas pessoas. Então, o problema está lá atrás. A gente precisa trabalhar isso. E depois de um tempo, doutor, observando o paciente em tratamento, você consegue notar uma melhora significativa nesse paciente? Sim, muito feliz, né? É isso que me deixa feliz nessa área. Então, é uma área na neurologia que tem muito para se fazer, tem muito para a gente conseguir ajudar. Na neurologia, a gente brinca que as doenças neurológicas, que são doenças, elas não têm muito o que fazer, né? Então, a gente faz diagnóstico e, enfim, não tem mais o que fazer a partir daí. E no autismo não é assim. No autismo, apesar de ser um transtorno, a pessoa vai continuar sendo autista, há muito para se fazer. E, de novo, não é mudar o autismo, mas é entregar qualidade de vida para essa pessoa. Só que aqui é importante, depende muito do paciente. Então, eu falo, olha, é um compromisso. Eu estou compromissado a te ajudar. Mas você tem que ter o compromisso de se ajudar também. Porque senão não adianta. Não adianta. Então, a pessoa tem que querer evoluir com terapias, com medicação, enfim, com reabilitação, para que tenha qualidade de vida. Mas é muito possível. E o doutor, assim, para a gente encerrar, gostaria de deixar alguma mensagem, né, como profissional aí, com seu diferencial que hoje é referência, né, no assunto, poderia deixar uma mensagem para as pessoas que estão assistindo agora? Acho que a mensagem é nunca é tarde para buscar ajuda. Então, se você assistiu, você acha que tem características que pode se enquadrar, claro, pode não ser nenhum problema. Mas se você não buscar ajuda, você nunca vai saber. Então, busque ajuda, seja qual for o seu diagnóstico, ainda que nem tenha um diagnóstico, mas busque ajuda para ter qualidade de vida. No autismo, um diagnóstico tardio, assim como no TDAH, ele pode sim mudar a vida da pessoa para melhor. Mas isso depende também de você. Então, busque ajuda e esteja disposto, disposta a ser ajudado, a ser ajudado. Mesmo porque, doutor, talvez o adulto, né, ele ainda não tenha esse discernimento do que ele é, dele ser autista. Então, talvez até essa questão de não procurar ajuda, me corrija se eu estiver errado, é porque talvez Sim. ele acha que tem alguma outra coisa, que ele não seja autista. E a família também é a mesma coisa, é isso mesmo? Ele viveu a vida inteira achando assim, sou diferente, ok, tudo bem, né? Tem as suas dificuldades, tem os seus prejuízos, às vezes Sim. muito prejuízo, mas é diferente, e a mãe falou que era diferente, o tio fala que é diferente, todo mundo falou que ele era diferente, e ele ficou com o diagnóstico é ser diferente. Então o diagnóstico dele é ser diferente. Enquanto não tiver um nome esse diferente, não adianta. Tá certo. Doutor, muito obrigada por esse bate-papo, essa conversa esclarecedora, né? Eu que Tem agradeço. se falado a respeito do autismo, mas com profundidade, assim, né? É difícil a gente ouvir, né? Então, eu agradeço de coração você, o doutor, ter aceito o convite e foi maravilhoso o bate-papo. Muito obrigada mesmo. Eu que agradeço e parabéns por ter se interessado por esse assunto, né? Isso é parte da mudança que a gente quer ver, disseminar informação de qualidade
para que as pessoas tenham acesso a ela e consigam se cuidar. Parabéns, eu agradeço o convite, obrigado a todos. Eu que agradeço. Gente, nós terminamos por aqui. Até semana que vem.